Você já parou para pensar se Jesus realmente morreu numa cruz? Para muitos, a cruz é o maior símbolo do cristianismo, estampada em igrejas, colares e quadros. Mas a verdade é que a Bíblia não descreve em detalhes o formato do instrumento em que Jesus foi executado. E o que vamos revelar neste vídeo pode surpreender você. Porque hoje vamos juntos descobrir o que as Escrituras realmente dizem sobre a morte do Filho de Deus e por que isso muda a forma como encaramos nossa fé. Fique comigo até o fim, porque o que vamos estudar pode transformar sua visão sobre um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. Imagine a cena. Jerusalém estava agitada. O povo havia se reunido, soldados romanos tomavam as ruas e Jesus, o Messias, era levado para fora da cidade, carregando sobre os ombros o instrumento da sua execução. Muitos acreditam que esse instrumento era uma cruz de duas madeiras. Mas quando abrimos a Bíblia, descobrimos algo diferente. No texto original em grego, a palavra usada para descrever o madeiro em que Jesus foi pregado é stauros. Essa palavra, segundo estudiosos, significa poste ou estaca. Não há nenhuma indicação clara de que fosse uma cruz no formato que conhecemos hoje, com duas vigas cruzadas. Em Mateus capítulo 27, versículo 40 e João capítulo 19, versículo 17, a palavra stauros aparece para descrever o objeto que Jesus carregava. Mais tarde, em Atos capítulo 5, versículo 30, e em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, outra palavra é usada, Shilom, que significa madeira, árvore, viga ou estaca. Isso mostra que o que sustentou Jesus em sua morte era provavelmente um poste vertical. A tradição de acreditar que foi uma cruz veio séculos depois, quando símbolos pagãos foram incorporados às práticas religiosas, inclusive dentro das igrejas. É importante entender isso. O sacrifício de Jesus não depende do formato do objeto em que ele morreu, mas do ato em si, da entrega de sua vida para nos resgatar. O amor de Deus não está preso a símbolos humanos, mas revelado no sangue derramado pelo seu Filho. O Senhor permitiu que Jesus enfrentasse a morte para que tivéssemos vida eterna. Mas a pergunta que precisamos fazer é: será que usar a cruz como símbolo de adoração é algo que o próprio Senhor aprovaria? Quando olhamos para a palavra, encontramos uma resposta clara. Em Deuteronômio capítulo 4, versículos 15 a 19, Deus proibiu o uso de imagens ou símbolos na adoração. Preste bastante atenção o que o texto diz. Portanto, visto que vocês não viram nenhuma forma no dia em que Deus lhes falou em Horebe, do meio do fogo, prestem bastante atenção para não se corromper, fazendo para vocês uma imagem esculpida, com a forma de qualquer coisa que seja, a representação de um homem ou de uma mulher, a representação de qualquer animal que há na terra, a representação de qualquer ave que voa no céu, a representação de qualquer criatura que rasteja pelo chão, ou a representação de qualquer peixe que há nas águas abaixo da terra. E quando você levantar os olhos para os céus e vir o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, não se deixe seduzir, nem se curve diante deles, nem os sirva. Seu Deus os deu a todos os povos debaixo dos céus. Deus sabia que o ser humano facilmente transforma objetos em ídolos, desviando sua devoção daquilo que é espiritual para aquilo que é material. Já no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo nos aconselha a fugir da idolatria. E idolatria é exatamente isso: colocar símbolos ou objetos no lugar que pertence somente ao Senhor. Nos primeiros séculos, os cristãos não usavam a cruz em sua adoração. Eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos, focando na fé, na esperança e no amor, e não em imagens externas.
Foi apenas com o passar do tempo, quando as igrejas começaram a se misturar com práticas culturais pagãs, que a cruz foi introduzida como símbolo religioso. Muitos estudiosos afirmam que, para atrair novos seguidores, as igrejas permitiram que antigos símbolos fossem adaptados ao cristianismo. Mas será que o Senhor deseja que adotemos práticas humanas em lugar daquilo que Ele estabeleceu? A Bíblia responde em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Saiam do meio deles e apartem-se, não toquem em coisas impuras. Isso nos mostra que, mesmo que o mundo inteiro veja a cruz como símbolo da fé, o que realmente importa é entender que a salvação vem do sacrifício de Jesus e não de um objeto de madeira. O foco do cristão deve estar no Salvador e em sua obediência ao Pai, não em símbolos. Pense por um momento. Quantas vezes você já viu alguém se apegar mais ao objeto da cruz do que ao próprio Jesus? Pessoas que tocam uma cruz esperando proteção, ou que carregam uma cruz no peito como se fosse amuleto. Mas a Bíblia nunca nos ensinou a confiar em símbolos. Nossa fé deve estar no Senhor vivo, no Deus que nos ouve e nos salva, e não em imagens feitas pelas mãos humanas. Ao entendermos isso, descobrimos a verdadeira liberdade espiritual. Não precisamos de símbolos para sentir a presença de Deus. Ele está conosco em todo lugar, no silêncio da oração, na leitura da sua palavra, na confiança que depositamos nele. A cruz como objeto pode ter sido adotada por tradições humanas, mas o que nos conecta ao Senhor é o sacrifício de Jesus e a certeza de que Ele ressuscitou e vive hoje. A grande verdade é esta: Jesus não pediu para que venerássemos o instrumento da sua morte. Ele pediu para que seguíssemos seus passos, para que amássemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A verdadeira adoração não se resume a símbolos, mas a uma vida de obediência, fé e amor. Meu querido amigo e minha querida amiga, o convite que deixo para você é simples. Tire os olhos dos símbolos e coloque os olhos em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Filho do Deus vivo, que deu sua vida para que você tivesse esperança e salvação. Antes de encerrarmos este vídeo, eu quero convidar você a orar comigo. Feche seus olhos, abra seu coração e vamos juntos falar com o nosso Deus, agradecendo pelo sacrifício de Jesus e pedindo que Ele nos ajude a viver de acordo com a sua verdade. Vamos orar. Senhor amado, nós te agradecemos por ter enviado o teu Filho para nos salvar. Reconhecemos que não foi o formato da madeira que trouxe a vida eterna, mas o sangue precioso de Jesus derramado por nós. Ajuda-nos a não colocar símbolos ou imagens no lugar da verdadeira adoração, mas que possamos sempre olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai, dá-nos sabedoria para fugir da idolatria, ensina-nos a viver em obediência a Tua palavra e fortalece nossa confiança em Ti todos os dias. Que o nosso coração seja simples e cheio de fé, sabendo que só em Ti encontramos salvação. Nós pedimos perdão por todas as vezes em que desviamos nossos olhos do Senhor e nos apoiamos em coisas humanas. Hoje declaramos que a nossa confiança está apenas em Ti, Deus vivo e verdadeiro. Oramos em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. E se este vídeo trouxe luz ao seu coração, ajude essa obra de fé. Considere fazer uma oferta de amor para apoiar o canal através da chave Pix, que se encontra na descrição e no primeiro comentário. E se você percebeu que existem verdades na Bíblia que talvez nunca tinha ouvido antes, eu peço que se inscreva no canal. Aqui você sempre encontrará mensagens que edificam e revelam o que a palavra realmente ensina, sem tradições humanas, mas com foco no que o Senhor deseja para nós. Deixe o seu like porque isso ajuda a espalhar esta mensagem para mais pessoas.
E compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também conheçam a verdade que liberta. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua fé.